Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Profissão Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Hoje, a aula de hoje ela é mas muito importante mesmo, tá? É uma aula de extrema importância para você que trabalha em pronto-socorro, para você que trabalha em UTI, para você que trabalha na UPA, você que tem o primeiro contato com o paciente vítima de acidente vascular cerebral encefálico isquêmico e você que tem o primeiro contato com o paciente que infartou. Então essa aula é de extrema importância para você. Fique até o final, assista essa aula, assista novamente se tiver alguma dúvida. Qualquer dúvida você pode deixar também nos comentários, tá bom? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano, do canal Profissão Enfermagem. Então essa aula é muito importante. Nós iremos falar sobre o alteplase. A gente vai falar para quando ele é indicado, nós iremos falar sobre contraindicação e nós iremos mostrar também a maneira correta de você estar utilizando esta importante medicação que é usada no infarto agudo do miocárdio, usada na TEP e usado também em pacientes com AVC isquêmico, tá? Então preste bastante atenção nessa aula. Essa aula é uma aula de extrema importância. A alteplase ela é indicada para tratamento fibrinolítico do infarto agudo do miocárdio, tratamento trombolítico da embolia pulmonar aguda, maciça com instabilidade hemodinâmica e tratamento trombolítico do acidente vascular cerebral, o AVC isquêmico agudo. O alteplase ele é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo da alteplase, a gentamicina, resíduos do processo de fabricação ou a qualquer componente da fórmula. Casos em que houve alto risco de hemorragia, tais como distúrbio hemorrágico significativo no momento ou nos últimos 6 meses, diátese hemorrágica conhecida e pacientes recebendo tratamento com anticoagulante oral efetivo, por exemplo, varfarina sódica e NR maior que 1,3. O alteplase também é contraindicado em qualquer histórico de danos ao sistema nervoso central, por exemplo, neoplasia, aneurisma, cirurgia intracraniana ou espinhal, histórico e evidência ou suspeita de hemorragia intracraniana, incluindo hemorragia subaracnoide, hipertensão arterial grave, não controlada, cirurgia de grande porte ou traumatismo craniano grave nos últimos 10 dias, ou traumatismos graves, inclusive o traumatismo associado a infarto agudo do miocárdio, traumatismos recentes na cabeça ou no crânio. O alteplase também é contraindicado em ressuscitação cardiopulmonar prolongada ou traumática, maior que 2 minutos, parto nos últimos 10 dias, punção recente de um vaso sanguíneo não compressivo, por exemplo, na veia jugular ou subclave. Principalmente, pessoal, em pacientes que foram tentados várias vezes um acesso venoso central em jugular ou subclave, é contraindicado o uso de alteplase nesse paciente pelo risco de sangramento. Hepatopatias graves, incluindo insuficiência hepática, cirrose, hipertensão portal, varizes esofágicas e hepatite ativa. O alteplase também é contraindicado em endocardite bacteriana, pericardite, pancreatite aguda, doença ulcerativa gastrointestinal relatada nos últimos 3 meses, aneurisma arterial, malformações arteriosvenosas e neoplasia com alto risco de sangramento. Nos casos de infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar maciça, é contraindicado também acidente vascular cerebral hemorrágico ou acidente vascular cerebral de origem desconhecida a qualquer hora, acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque isquêmico transitório, e aí ter nos 6 meses anteriores, exceto acidente vascular cerebral isquêmico agudo, corrente nos últimos 4 horas e meia. Para você entender, nos casos de infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar maciça, é contraindicado também. Por quê? Porque o alteplase ele é indicado nos casos de infarto agudo do miocárdio e nos casos também da embolia. Porém, se esse paciente apresentar acidente vascular cerebral hemorrágico ou acidente vascular cerebral de origem desconhecida a qualquer hora, não é indicado o uso de alteplase. Ou se esse paciente apresentar acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque isquêmico transitório, que nós chamamos de AIT, nos 6 meses anteriores, exceto acidente vascular cerebral isquêmico agudo, corrente nas últimas 4 horas e meia, também é contraindicado. O acidente vascular cerebral isquêmico com a hora maior de 4 horas e meia, é contraindicado o uso de alteplase, porque esse paciente ele já não está mais na janela, né? Ele perdeu o tempo ouro que nós chamamos.
tá? E se o paciente fez o AVC isquêmico e a gente não sabe há quanto tempo ele fez o AVC, desconhece o início dos sintomas, também é contraindicado, tá bom? Nos casos de acidente vascular cerebral isquêmico agudo, é contraindicado também. Não estou dizendo que é contraindicado a alteplase no caso de AVC isquêmico agudo, não é isso. O paciente teve um AVC isquêmico, é contraindicado na seguinte situação, vou falar para vocês. Aparecimento do sintoma da isquemia há mais de 4 horas e meia, aquilo que eu falei para você, perdeu a hora ouro, né? Sintomas do acidente vascular cerebral isquêmico agudo que estejam melhorando rapidamente ou que sejam apenas leves antes do início da infusão, e acidente vascular cerebral grave demonstrado clinicamente, por exemplo, NIS maior que 25 ou por técnicas de imagem apropriada. Nesses casos, mesmo que o paciente fez o AVC isquêmico, é contraindicado o uso de alteplase. É contraindicado também na crise convulsiva no início do acidente vascular cerebral, histórico de acidente vascular cerebral prévio ou traumatismo craniano grave nos últimos 3 meses, combinação de acidente vascular cerebral anterior e diabetes mellitus, administração de heparina dentro das 48 horas antes do acidente vascular cerebral, com aumento do tempo de ativação parcial da tromboplastina, que é o TTPA. É contraindicado também com contagem de plaquetas menor que 100 mil, pressão sistólica maior que 185 e pressão diastólica maior que 110, ou necessidade de terapêutica agressiva, medicação intravenosa para reduzir a pressão arterial a esses limites. Por exemplo, o uso de Nipride. Se está usando Nipride ainda, precisa abaixar essa pressão, parar de usar o Nipride para poder estar usando a alteplase. Glicemias menor que 50 ou maior que 400 também é contraindicado. A alteplase não está indicada para a terapêutica de acidente vascular cerebral em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e para adultos acima de 80 anos. Não está indicado, tá? Preste bastante atenção. A alteplase não está indicado para a terapêutica de pacientes com acidente vascular cerebral em crianças e adolescentes abaixo de 18 anos e também para adultos maior que 80 anos, tá? É contraindicado. Como usar a alteplase? Nesses próximos slides, presta bastante atenção. Se possível, veja mais de uma vez esses slides, que nós vamos estar mostrando nas figuras passo a passo como é usado a alteplase, tá? O preparo da solução. Dissolva o conteúdo de um frasco de alteplase liofilizado, 10 mg, de 20 mg ou de 50 mg, com água para injeção, esterilizada, 10 ml ou 20 ml ou 50 ml, respectivamente, em condições assépticas para obter uma concentração final de 1 mg de alteplase por ml, utilizando a cânula de transferência que está incluída na embalagem de alteplase, 20 mg 20 ml, 50 mg 50 ml ou uma seringa estéreo para alteplase, 10 mg 10 ml. Então, o alteplase liofilizado, nós temos de 10 mg, 20 mg e 50 mg, e o volume de diluição de água para injeção que já vem nele é de 10 ml, 20 ml e 50 ml, tá? E nós vamos ter, então, 1 mg de alteplase por ml, tá bom? Após essa diluição. Como usar o alteplase? A solução reconstituída de 1 mg por ml pode ser posteriormente diluída com solução estéril de cloreto de sódio, 0,9%. Para injeção até uma concentração mínima de 0,2 mg por ml, já que a ocorrência da turbidez da solução reconstituída não pode ser efetiva. Não recomenda-se a diluição da solução reconstituída de 1 mg por ml com água para injeção esterilizada, ou em geral uso de soluções de carboidratos para infusão, como por exemplo o soro glicosado, devido ao aumento de formação de turbidez da solução reconstituída. Então nós não iremos usar o soro glicosado, tá? Nessa diluição. O alteplase não deve ser administrado concomitantemente ou junto com outros medicamentos, nem no mesmo frasco de infusão e nem no mesmo acesso venoso, e nem mesmo com heparina. Então, pessoal, vai usar o alteplase, 2 acessos venosos, um exclusivo para o alteplase, o outro para as medicações e para as possíveis intercorrências se acontecer, tá bom? Esse paciente ele tem que ter 2 acessos venosos. Instruções para administração. Antes de administrar a alteplase, avaliar as contraindicações descritas na bula. Nos casos do acidente vascular cerebral isquêmico agudo, deve-se observar ainda a contraindicação complementares também descritas na bula, aquilo que nós falamos para vocês. O preparo para a solução para o uso de alteplase 10 mg 10 ml, 20 mg 20 ml ou 50 mg 50 ml, a fim de melhorar a
Deu uma engasgada aqui, mas vamos lá. A fim de melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, é recomendável que o nome comercial e o número do lote do produto administrado sejam claramente registrados no prontuário do paciente. Então eu fiz o Alteplase, eu preciso colocar o nome comercial, tá? O número do lote do medicamento que eu usei, tá? Isso é muito importante. Eu vou deixar isso registrado no prontuário do paciente. Como nós vamos usar então o Alteplase? Reconstruir imediatamente antes da administração. Você vai ter 2 frascos. Um frasco vai ser com pó do Alteplase e o outro frasco vai ser com a água para injeção, água destilada. Você vai usar o diluente próprio dele. E você vai ter também não é um aparelho, né, um dispositivo para você fazer a transferência, tá, da água destilada para o pó, assim como na imagem. Remova a tampa protetora dos 2 frascos, ampola contendo água estéril e o pó liofilizado de Alteplase, levantando-as com o polegar. Então você vai remover a tampa de ambos os frascos. Após remover a tampa de ambos os frascos, você vai fazer a limpeza da parte superior da borracha de cada frasco, ampola, embebecido com algodão. Você vai passar o algodão, tá? Na base dos 2 frascos, né? Onde você desconectou ali, e vai esperar 5 segundos para que esse álcool evapore, tá? Após isso, você vai remover a cânula de proteção da sua proteção, não desinfete ou esterilize a cânula de transferência, pois ela já vem esterilizada. Tire uma das tampas, tá? Aquela cânula, aquele é o aparelho que eu falei, né? A cânula de transferência, o dispositivo. Se uma cânula de transferência estiver inclusa no kit, a reconstrução pode ser também feita com uma seringa e uma agulha. Coloque o frasco ampola de água estéril em posição vertical sobre uma superfície estável com a cânula de transferência posicionada verticalmente. Fure o centro da tampa de borracha e pressione suavemente, mas firme e sem torcer, tá? Você vai pegar o frasco de água para injeção, vai fazer esse passo, tá? Vai conectar a cânula estéril lá. Segure firmemente o frasco ampola da água estéril e a cânula de transferência, e com uma das mãos, usando as 2 abas laterais, remova a outra tampa da parte superior da cânula de transferência. Segure o frasco ampola de água estéril e a cânula de transferência firmemente com uma das mãos, usando as 2 abas laterais, e segure o frasco ampola contendo o pó liofilizado de Alteplase acima da cânula de transferência e posicione a ponta da cânula de transferência no centro da tampa de borracha. Empurre o frasco ampola com o pó liofilizado sobre a cânula de transferência diretamente de cima para baixo, perfurando a tampa de borracha na direção vertical suavemente, mas firmemente sem tocar. É esse desenho aqui, tá? Embaixo nós vamos ter o pó de Actilise e a água para injeção. Verta os 2 frascos ampola e deixe a água escorrer lentamente para o pó liofilizado. Então em cima vai ficar água estéril, embaixo o pó, e você vai vertendo conforme o desenho mostra aqui, tá? Você vai vertendo, não chacoalhando, vai vertendo de um lado para o outro. Remova o frasco ampola de água vazio juntamente com a cânula de transferência e estes podem ser descartados. Pegue o frasco ampola com Alteplase reconstituído e gire cuidadosamente para dissolver qualquer pó restante, mas não agite, pois isso produzirá espuma. Caso haja formação de bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos para que as bolhas desapareçam. Então, você girou o frasco ali, fez bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos, tá? Para então desaparecer as bolhas. A solução consiste em 1 mg por ml de Alteplase e essa deve ser límpida, de color amarelo, claro, e não deve conter nenhuma partícula. Remova a quantidade necessária utilizando uma agulha e uma seringa. Não use o local de punção da cânula de transferência para evitar vazamentos, tá? Use imediatamente e descarte a solução não utilizada. Atenção, o Alteplase não deve ser administrado concomitantemente ou junto com outras drogas através do mesmo frasco de infusão ou através do mesmo acesso venoso, nem mesmo se for heparina. Evitar o uso de catéteres rígidos, não se deve administrar doses superiores a 100 mg de Alteplase e evitar injeções intramusculares durante o tratamento com Alteplase. Evitar manipulações desnecessárias
do Alteplasa, tá? Então, eu vou até aqui, agora eu vou falar para vocês os cuidados de enfermagem. Então, o paciente, você vai administrar o Alteplase, precisa ter 2 acessos venosos, né, melhor dizendo, tá? Um acesso é apenas para o Alteplase e o outro acesso vai ser para as medicações. A gente não pode passar a medicação no mesmo acesso do Alteplase. O carrinho de emergência precisa estar próximo ao paciente, porque esse paciente ele pode fazer arritmia. O nível de consciência do paciente a gente tem que estar olhando a todo momento, porque esse paciente ele pode fazer um AVC hemorrágico, tá? E também esse paciente precisa estar monitorizado e dentro da sala de emergência ou no UTI. Jamais nós vamos trombolizar o paciente na enfermaria. Esse paciente precisa estar numa sala de monitorização, tá bom? Carrinho de emergência do lado, material de intubação já preparado, tá? Tanto tambu quanto a cânula, tudo preparado ali, tá? Em caso de intercorrência, precisamos estar prontos para uma possível parada cardiorrespiratória, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu não vou prolongar mais a aula para que não fique muito extensa, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá? Se você aí quer aprender um pouco mais sobre injetáveis e cálculo de medicação, eu vou deixar o link desse curso na descrição do vídeo, tá? Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.